14, 22. Obrigado. Mateus 14, 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Pai, nessa noite. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Deus. Quebra os grilhões, quebra as amarras, envia os Teus anjos. Meu Deus, sabemos que os dias são dias difíceis, são dias complicados, mas ó Senhor, vem e renova, Deus, a nossa vida, renova a nossa mente, o nosso coração. Meu Deus, traz à existência os Teus sonhos e os Teus planos em nossas vidas. Renova-nos, ó Deus, e acrescenta-nos, ó Senhor, a fé, porque a fé, meu Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que você não vê. Ó Senhor, vem sobre a Tua amada igreja, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Aleluia. Queridos, texto da palavra de Deus que nós trouxemos aqui para a amada igreja nessa noite, nos traz algumas coisas que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós teremos uma vida de êxito na presença do Senhor, uma vida de êxito espiritual, uma vida de fé, uma vida em que verdadeiramente nós vamos experimentar de coisas extraordinárias que o Senhor reservou para seus discípulos. Amém? Onde estão os discípulos de Jesus? Amém, igreja? Então, as promessas e as bênçãos que a palavra de Deus relata, não é relatada em vão, é para que também nós possamos experimentar. E nós estamos vivendo um tempo, querido, que cada vez mais tem sido difícil experimentar o sobrenatural de Deus, porque Deus mudou, Ele mudou para o acaso. A Bíblia diz que não existe nem sombra de variação em Deus, Deus não muda. Então Deus, Ele quer que nós o busquemos,
e também quer que na forma que nós o busquemos, nós possamos verdadeiramente ter fé de que Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na vida daqueles que creem. Sabe, querido, quando eu começo a analisar a palavra de Deus, aqui que nós acabamos de ler, nós vamos entender que quando a gente crê, a Bíblia diz lá no livro de João capítulo 10, que o Senhor Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quando se crê, nós vemos glória, amém? No entanto, quando não se crê, você afunda. Nós vemos isso aqui claramente na vida de Pedro. Nós vemos Pedro andando em glória, sim ou não? Pedro anda em glória quando ele anda por cima das águas. Ele experimenta o sobrenatural, mas quando Pedro começa a duvidar, ele começa a afundar. A vida do crente é exatamente isso aqui, resumido em poucos versículos. Jesus disse lá em João 10, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pedro disse: Senhor, eu quero, eu creio. Então vem, Pedro. Então ele anda sobre as águas, mas a partir do momento em que Pedro começa a olhar para o lado e sentir o vento batendo forte, ele começa a naufragar. Assim é a vida do crente. Quando a gente começa a crer, não da boca para fora, mas crê de verdade, com o teu íntimo, com o seu espírito, você coloca fé em algo, o sobrenatural começa a acontecer. As coisas começam a se mover, porque Deus se move por fé. A Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Olha, queridos, nós estamos vivendo um tempo que cada vez é mais difícil se ter ensinamentos de Jesus de uma forma sucinta pelos próprios pseudo-crentes, que são pseudo, são enganosos crentes, que tem nome de evangelho, que se veste de evangélico, mas não tem nada de evangelho. Sabe, querido, é muito sério. Nós que temos um pouquinho de experiência, de conhecimento, né? Uma caminhada de quase 30 anos, 16 anos de ministério pastoral, 4 anos que eu fiquei à frente de uma faculdade de teologia como diretor. Não falo isso para minha honra, mas para a glória do Senhor. Treinando pastores. Então nós temos uma experiência, nós temos uma bagagem na caminhada para a honra e glória de Jesus, para dizer para você que aquilo que nós temos ensinado aqui nesse altar vem do trono de Deus. Vem do trono de Deus para que você possa ter o melhor de Deus para a tua vida. E aí o que acontece? Esse espírito, esse sistema religioso corrompido dos próprios crentes tem pregado contra o evangelho. E aí eles denigrem a imagem de pastores. Olha, como eu já falei aqui, tem muito pastor picareta, irmão. Assim como também tem muito padre, assim como também tem muito pai de santo, assim como tem muito médico picareta, advogado, engenheiro. Toda classe vai ter gente ruim e gente boa. No entanto, o que se tem visto é o quê? É um trabalhar do maligno, desse espírito do anticristo, para poder o quê? Tudo aquilo que a gente prega não ser tido como verdade. E eu vou dar ouvido a esse pastor. Lá vem um pastor falar de dinheiro. Está vendo como que tem trabalhado sistematicamente, sabe para quê? Para tirar os recursos da igreja. O inimigo tem trabalhado sistematicamente dentro das igrejas e usado até os pseudo-crentes, que são falsos crentes, para tirar os recursos da igreja. Aí o irmão que dava dízimo começa a dar ouvido ao diabo, não dá dízimo mais, aí a igreja começa a perecer. Por quê? Porque o diabo tem nadado de braçada, porque a igreja dorme. Porque se tivesse discernimento do Espírito, não é levado por todo vento de doutrina.
Porque aquele que está firmado na rocha, ele sabe, ele tem discernimento de espírito. Mas o falso não. O crente inconstante não. Ele é levado por, a Bíblia diz que ele é levado por todo vento de doutrina. Porque ele não está firmado na rocha. Então nós temos que entender que os dias são esses. E a Bíblia diz que os dias eram tão maus, Jesus nos alertou, que se o Senhor não tivesse antecipado aqueles dias, até os escolhidos ficariam para trás. Então nós estamos vivendo esses dias, amados, e temos que vigiar constantemente, porque hoje nós temos muito acesso à informação, e a informações distorcidas. Por isso que nós temos que buscar enquanto se pode achar. Então eu louvo a Deus, querido, porque nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com o Evangelho de Cristo, que não nega a cruz de Cristo. Nós temos um compromisso, querido, com o batismo, que é a morte da carne, que é a morte do velho homem, é a redenção. A Bíblia é o livro da redenção da humanidade. Não existe evangelho sem arrependimento, sem renúncia. Eu ia pregar hoje uma mensagem aqui, mas o Espírito Santo não deixou. Estava tudo certo. Mas o Espírito Santo falou assim: guarda por um tempo ainda. Eu ia falar algo aqui muito, talvez, enfim, eu não sei, mas o Espírito Santo falou assim: não pregue hoje. Deus me deu uma palavra sobre esses dias que a igreja, não a igreja Nova Aliança, a igreja de Cristo na terra, tem enfrentado. E que se nós não estivermos dispostos a pagar um preço, toda a igreja, não a igreja noiva, porque a Bíblia diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No entanto, Jesus nos disse que quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé na terra? Ele não nos alertou? Então nós estamos vivendo esse tempo que a fé vai se esvaindo, a fé está diminuindo. Então a gente praticamente, nós pastores, temos que nadar contra a maré para ensinar coisas básicas para a igreja, que até uma criança sabe, mas que muitas vezes nós temos que repetir sistematicamente, e entra no ouvido e sai no outro. Mas por que isso, igreja? Por causa de um sistema corrupto, religioso, que não prega o verdadeiro Evangelho de Cristo. E aí nós temos visto escândalo após escândalo nas redes sociais. Grandes ministérios. Milhares e milhares de pessoas sendo enganadas. Com nome de crente, nome de evangelho, com placa de crente, vestindo como crente, falando a paz do Senhor Jesus. Mas indo a passos largos para o inferno. Sabe por quê? Porque Satanás não tem interesse hoje de tirar as pessoas de dentro da igreja. Escute isso. A estratégia mudou. Ele quer manter a pessoa dentro das igrejas, achando que ela está totalmente certa, mas ela está indo direto para o inferno, porque não tem vivido o Evangelho de Cristo de verdade. Se a gente pegar as cartas lá das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, você vai ver Jesus alertando a igreja, as igrejas daquele tempo, e trazendo também para nós essa responsabilidade. Alguns anos atrás eu dei vários estudos sobre isso, e eu torno a falar para a igreja: leia a palavra, medite nela de dia e de noite, amados, para que você não seja pego de surpresa.
nós não queremos que nenhum se perca. Nós somos um pequeno rebanho, mas o meu intuito aqui é de que quando o Senhor nos chamar nas nuvens para celebrar as bodas do Cordeiro, eu quero ver cada um dos irmãos lá, juntamente com o Senhor Jesus em glória, aleluias. Esse é o meu trabalho. 16 anos e 28 anos de caminhada cristã, 16 anos de caminhada pastoral, tentando, acima de tudo, levantar a bandeira do Evangelho da paz, da salvação, da redenção, do arrependimento, da renúncia dos pecados. Porque não existe um evangelho genuíno se não houver renúncia de pecado, irmão. Você tem que renunciar na sua carne. A carne, ela luta contra o espírito luta contra a carne. Não tem como a carne ficar amiga do espírito. Aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no espírito, salvação. Isso tudo é Bíblia, que eu estou falando aqui. E então, como eu disse, eu ia trazer uma palavra aqui hoje, mas o Espírito de Deus falou assim: não, filho, segura um tempo. Eu comecei a compartilhar essa palavra com o irmão Renatinho. Foi uma palavra que Deus nos deu lá no Café com Fé, no serviço. Gravei e falei com ele: não compartilha. 10, 15 minutinhos ali, né? E o Senhor nos trouxe uma palavra, porque a gente tem que dar lugar ao Espírito. Não precisa ser só no dia do culto, não, irmão. A gente pode dar lugar no Espírito lá no serviço, lá na sua casa, lá onde, na hora que você estiver tomando banho. Quantas vezes que eu fui cheio do Espírito Santo dirigindo, pedalando na bike, fazendo uma caminhada. A gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz: não deis lugar à carne. Não é assim? Não podemos dar lugar à carne, não. Em outro texto diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, amados, quando nós conhecemos essa verdade e vivemos colocando em prática, a gente vai ter discernimento de espírito. Quando a gente vê as coisas, né, alguns falsos crentes, pastor André não gosta que eu falo pseudo-crentes. Pastor, eu falo assim: Roberto, os outros não vão saber nem o que é pseudo-crente. Pseudo, os irmãos vão aprender. Pseudo é falso. Né? Melhorar o nosso dicionário, né, Renatinho? Pseudo-crente é falso crente. Quando o pastor fala assim, ó, pseudo-cristão, falso cristão. O sufixo, não o prefixo. Pseudo é falso. É cavalo paraguai. Entende? É o crente paraguai. O que acontece? Quando você tem o discernimento, o conhecimento da verdade, você vive, o que acontece? Quando um camarada desse vai para a internet e começa a pregar, a compartilhar coisas que eu vejo milhares de crentes curtindo e falando assim: é isso mesmo. É um tanto de crente desviado que estão dentro das igrejas. E com a teologia do achismo. Eu não concordo com isso, mas nunca leu a Bíblia uma vez. Mas aí vai para a internet, aí tem milhares de seguidores. Irmãos, isso tem sido constante. É uma realidade que o diabo, ele tem nadado, como eu estava falando, eu acabei perdendo o fio aqui. A estratégia do diabo é manter as pessoas dentro da igreja no engano. Por quê? A pessoa: não, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Em outros, né, casos também, aqueles que, dos desigrejados: eu não preciso ir da igreja não, eu sou corpo de Cristo, eu me reúno na minha casa. Isso tem sido disseminado. E aí as pessoas
vão ver a vida dessas pessoas. É pelos frutos que você conhece a árvore. Qual o fruto dessas pessoas? Olha, irmãos, a nossa estratégia aqui não é estratégia de homens. A nossa estratégia é pregar o evangelho genuíno de Jesus. E isso é uma responsabilidade sacerdotal. Porque eu hei de dar conta de cada palavra que saiu da minha boca aqui, nesses ensinamentos, nesses 16 anos que eu tenho pregado esse evangelho. Eu vou dar conta. Então, quando um cara que se diz pastor começa a disseminar um engano, e ele começa a induzir milhares de pessoas ao engano, ele vai dar conta a Deus, ele vai prestar conta a Deus. Porque não só ele vai para o inferno, mas como ele vai estar levando muita gente junto com ele. Quem é que faz isso senão o inimigo? É o Espírito Santo? Claro que não. Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, Ele vos guiará. O Espírito da verdade. Que verdade é essa? O Evangelho. Então Jesus aqui, Ele dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco e passem adiante, vão adiante. Eu me vejo nesses versículos. Quando eu aceitei Jesus, Jesus mandou eu entrar dentro do barco e mandou eu ir adiante. Cada um de nós, o Senhor mandou entrar dentro do barco. Cada discípulo de Jesus, Jesus mandou entrar dentro do barco. E esse barco é a caminhada cristã. É aquilo que vai nos levar para o propósito. É aquilo que vai nos levar para o lugar que o Senhor nos ordenou para irmos. E muitas vezes, não poucas, nessa travessia, até chegar no outro lado, né? Até chegar na glória, o vento vai soprar contrário. Não é só prosperidade bíblica, como muitos têm falado. Ah, mas misericórdia, eu vou sair da igreja porque eu estou só na luta. Não converteu de verdade. Porque quem converte de verdade não fala que vai sair da igreja. Fala só: olha, irmãos, eu já passei muita luta na minha vida, mas a pessoa, quando está passando por muita luta, ela só fala assim: oh, me dá força, ou tenha misericórdia de mim que eu vou despedaçar nessa luta. Mas dizer que vai abandonar Jesus e o barco não é para discípulo. Aquele que põe a mão no arado, não é assim? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Depois que você aceita Jesus, você não tem escolha. Você entrou dentro do barco, não tem esse negócio assim: oh, eu vou sair só um pouquinho, depois eu volto. Muitos saíram, nunca mais voltaram. Porque ficar no mundo, irmãos, para a carne é muito bom, velho. Desculpa a expressão, velho. A carne adora. A carne adora. Uma pseudo-liberdade, uma falsa liberdade. Ah, eu não tenho compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com o pastor, não tenho compromisso com nada. Eu vou no dia que eu quero. Não tem pastor para me encher a paciência. Não tem que ficar dando satisfação. Irmãos, os irmãos estão aqui, uns com mais tempo, né? E outros com menos tempo. Uns com mais de 10 anos, Renatinho, uma Conceição. E outros com menos tempo. Eu fico pegando no pé de alguém aqui. Eu fico vigiando você. Eu quero ficar sabendo o que você está fazendo lá na sua casa.
Você acha que Jesus ficava vigiando os discípulos dele, irmão? O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, igreja. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quem sou eu? Pastor, mas o senhor ficou sabendo de fulano? Deixa ele, Deus. Ora por ele. Fica falando mal do teu irmão, não. Ore por ele. Desviou, vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia da alma dessa pessoa. Quantas pessoas que já passaram aqui e desviaram? É uma dor que a gente sente, é uma tristeza. E alguns você passa, baixa a cabeça, vira ao outro lado da rua, quer ver o cão, mas não quer ver você na frente. E aí às vezes a gente pergunta: meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? A não ser pregar Cristo ressurreto. Não é verdade? Por isso que eu falo, querido, é uma missão árdua. E eu falo para você, como homem, era muito mais fácil eu não ser pastor do que eu ser. A minha carne ia adorar eu não ser pastor. Eu podia até ser crente, mas a minha carne ia adorar eu não ser pastor. Porque é muito mais cômodo você não ter um fardo de um ministério. Porque a palavra ministério é trabalho, é servir. E eu falo para você de coração, eu procuro me esmerar, buscar conhecimento de Deus e buscar acima de tudo a Deus, para trazer para você esse evangelho. E aí, para a gente encerrar, despedida a multidão, subiu ao monte a orar. Irmão, Jesus tem compromisso com o discípulo. Jesus quer ficar perto de discípulo. A multidão ele vai sempre despedir. Compreenda isso. Você nunca vai ver Jesus ter intimidade com a multidão. Jesus só tinha intimidade com discípulos. 5.000 pessoas comeram na multiplicação dos pães, fora crianças e mulheres. Quando Jesus morreu na cruz, para quem que Jesus apareceu? Só para discípulo. Lembra dos discípulos de Emaús? Quem que Jesus foi procurar e buscar? Volta para Jerusalém. Foi a multidão? Não, irmão. Foi para os discípulos de Emaús. Foi para os 12 apóstolos. Maria Madalena, que era discípulo. Foi para discípulo. Então, o que eu vou aprender com isso, irmão? Jesus está pregando sempre para a multidão. Mas quando ele começa a trazer a revelação, é para os discípulos. Quando ele começa a entregar as chaves do reino, é para os discípulos. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino. Aleluia. O meu Pai vos dá as chaves do reino. Tudo que ligardes da terra será ligado no céu. Ele falou isso para a multidão? Não. Para a multidão, Jesus falou assim: olha, multidão, vocês me buscam por os motivos errados. Vocês estão aqui não por causa de mim nem das minhas palavras, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dá vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. E então Jesus começa a dizer isso lá em João capítulo 6, e em um determinado momento ele diz: olha, para falar a verdade para vocês, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte e nem herança no reino dos céus. E eles começaram a escandalizar, porque eles não tinham discernimento. E eles começaram a deixar Jesus. A multidão deixa Jesus, discípulo não. Porque discípulo que deixa Jesus, Jesus vai atrás dele. Jesus foi atrás de quem? Dos discípulos de Emaús. Jesus foi atrás de quem? Dos 12 que estavam ali trancados com medo. Você não vai ver Jesus indo atrás da multidão.
E o que tem acontecido na igreja hoje? Uma igreja de multidões que não são discípulos. Meu Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu vos dou a vida eterna. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha que passar por mim, que sou a porta. Meu Deus, é muito forte. Uma igreja de multidões que não são discípulos. Porque discípulo de Jesus, irmãos, tem a revelação. Quando Jesus começa a confrontar aquela multidão, ele diz: e vós quereis ir embora? Discípulo não tem escolha, irmão. Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Pedro estava dizendo em outras palavras: qual que é a minha escolha, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro disse: Senhor, nós não temos escolha. O Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida. A multidão não quer saber do pão vivo, ela quer saber do pão da terra. E os discípulos, mesmo errando, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou, onde que estava Pedro? Juntamente com os outros discípulos. E Jesus apareceu para eles. Jesus então mandou eles lançar a rede. Eles lançaram e pegaram muitos peixes. A Bíblia diz que Pedro estava nu, e ele então se cobriu, e ele foi com a cabecinha baixa. Jesus foi até ele: Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando a cena de Pedro constrangido, porque sabia que ele tinha negado a Jesus, mesmo sendo confrontado com o amor de Jesus. Pedro não largou Jesus, irmãos, porque discípulo não larga Jesus. Discípulo morre na arena, comido por leões, mas não larga Jesus. Discípulos são cerrados ao meio, vivos, mas não largam Jesus. Até hoje, discípulos de Jesus são decapitados vivos lá no Oriente Médio, mas não negam a Cristo. Porque os verdadeiros sabem que não tem outro caminho, não existe outra verdade, não existe vários caminhos, só existe um caminho, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para encerrar, eu encerro com aquela frase que eu falei, que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Quando se crê, a gente vê a glória de Deus. Jesus falou isso lá em João 10. Se creres, verás a glória de Deus. Porém, quando não se crê, a gente começa a afundar como o Titanic. Se o Senhor não estender as mãos para nós, nós morreremos. Então o discípulo, ele não tem escolha não de ser a fé. Se você não tiver fé, os discípulos de Jesus certa vez pediram ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque tem hora que falta fé, irmão. Tem hora que nos falta. O Senhor tem poder de nos acrescentar a fé. Os testemunhos servem para aumentar a nossa fé. Mas eu te aconselho a ter a sua própria experiência com Deus. Porque é muito bom a gente ouvir o testemunho dos outros, mas bom mesmo é quando você é testemunha. Ide por todo mundo, ser-me as minhas testemunhas. Testemunhas. Como que você é testemunha? De algo que você presenciou, de algo que você vivenciou. Ser-me as minhas testemunhas até os confins da terra. Então Deus tem algo extraordinário para você. Não, vou repetir. Deus tem algo extraordinário para você. Não é só para o irmão
da direita, da esquerda. Não é só para o pastor, não é só para a irmã. Não, é para você. Deus tem um andar sobre as águas para você. Deus tem uma experiência extraordinária para você. Deus tem experiência, irmão, de abrir o mar vermelho. Deus tem experiência, querido, de fazer as coisas irem adiante para cada um de nós. Mas nós precisamos exercitar a fé e tirar a doutrina de demônios, o câncer no meio da igreja, que tem corroído a fé, que tem colocado homens de Deus prostrados por falta, sabe de quê? De pessoas que ajudam. Porque para atrapalhar tem muito, mas para ajudar. É por isso que tem hora que eu fico indignado quando eu começo a ver, dá vontade de entrar na internet e xingar, não xingar no sentido imoral, mas falar um tanto de coisa com esses crentes, mas eu prefiro não me rebaixar. Uns pregam por contenda, outros por vanglória, mas importa que o evangelho de Cristo seja pregado. Amém, igreja? O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido, crente tem vento contrário. Não é só bonança, não. Crente, põe de uma vez por toda no teu dicionário: misericórdia, pastor, está queimado. Não, vai só para contrário. Tem hora que vai. Assim também como ele vai fazer muitas vezes o mar calmar, o vento parar. É isso. Temos que nos acostumar. Os maiores marinheiros são forjados nas maiores tempestades. Então nós temos que viver esse evangelho e tirar de uma vez por toda da mentalidade: eu vou largar Jesus, vou voltar para o mundo. Vai você, demônio, para o inferno. Eu não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está difícil, mas o Senhor é a minha rocha, o meu rochedo, o meu libertador. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Eu imagino Davi escrevendo isso, meu irmão, passando por tantas lutas. Ele não estava na abundância, não. Ele escreveu isso. Estava não, igreja. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, Rei meu e Deus meu. Eu imagino Davi sentindo sede, fome, e ele simplesmente lançando palavras, dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu libertador, o Senhor passou comigo no meio de um batalhão, aleluias. É assim, amado. Não desista de acreditar. Seja um remanescente nesses dias, um remanescente da fé, não da incredulidade, não da multidão que não é discípulo. Seja um remanescente da fé. Seja um daqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Seja um daqueles que realmente vai fazer a diferença em meio às trevas que estão vindo, densas trevas. Luz, porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Oh, aleluias, Pai. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram. Irmão, o sobrenatural sempre vai nos assustar. Os discípulos, vendo Jesus andar sobre o mar, se assustaram. Algumas vezes nós vamos nos assustar com o agir de Deus. Às vezes nós pensamos assim: poxa, Jesus colocou os discípulos no barco para poder ser sacudido pelas ondas, é muita ruindade. Mas não, Ele está nos preparando para algo maior. Eu vou repetir: o Senhor está nos preparando para algo maior. E para isso, querido, você não vai subir de patente sem antes você for aprovado. Então entra no barco e deixa chacoalhar. Só entra no Espírito
e deixa Deus fazer a obra. Amém? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tenha bom ânimo, irmãos. Eu sei que tem momentos de ter bom ânimo é a coisa mais difícil. Sabe o que é ter bom ânimo? É quando tudo parece dar errado, você diz: não, vai dar certo. Você não sabe como. Isso é ter bom ânimo. Sabe aquela pessoa que você nunca viu desanimada? É assim que deve ser o crente. Como você está? Vai, tudo bem. Mas o meu filho está morto em casa. Mas vai tudo bem. Vai tudo bem. Imagina o que é isso. Eu não quero imaginar o que seja isso. Mas vai tudo bem. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele profeta disse que eu teria um filho. Eu não podia ter filho, e eu tive. O mesmo Deus que ungiu ele para fazer isso, ele é poderoso para ressuscitar o meu filho. A galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Ah, como eu amo esse texto de Hebreus 11. Os heróis da fé. A Bíblia diz que pela fé eles fizeram tantas coisas. Abraão, pela fé, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para um lugar que ele nem sabia onde era, no meio do deserto. E é isso, querido. Tende bom ânimo. Respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Por cima. Por que Pedro não falou para ir nadando? Se é o Senhor, eu quero ir por cima, não por baixo. Uau! Aprende e anota isso aqui, ó. Se é o Senhor, aprende a andar por cima, meu, voando como águia, andando sobre as águas. Para de se arrastejar. Pare de rastejar. Ai, que tadinho de mim, irmão, estou numa prova. Ai. Para tudo. Para tudo. Se é o Senhor, eu vou voar como águia. Agora, se não é de Deus, Senhor, me perdoa, porque eu desviei, porque Deus não erra. Escute, Deus não erra. Se eu errei, me perdoa, me põe no trilho de novo. Esse tem que ser o pensamento do crente. De ser humilde para reconhecer quando erra, de quando saiu dos trilhos e dizer: Pai, eu saí, mas eu quero voltar. Compreende? Eu quero voltar. Tem misericórdia, Jesus, eu estou desviado. O crente, para estar desviado, não precisa estar lá no boteco ou então num prostíbulo, não. Ele pode estar desviado dentro da igreja, se ele estiver fora do propósito. Porque ele não soma, ele não faz nada, ele não ora, ele não jejua, ele não contribui, ele não evangeliza. Crente, até o diabo estremece na presença de Deus, querido. Nisto sabereis se sois meus discípulos, se vocês derem muitos frutos. João capítulo 15. Olha aí, tem que saber Bíblia. Eu podia ficar aqui até meia-noite. Está fluindo aqui o rio. Mas o tempo nos é contrário. Deus te trouxe hoje aqui para um maná, igreja. Eu vou terminar só com esse versículo aqui. Mas sentindo o vento, e ele disse, Jesus disse, versículo 29, vem Pedro. Pedro descendo do barco, irmão, eu fico imaginando Pedro, é agora. Quando Pedro pôs o pé sobre as águas, ele falou assim, é o mestre. Ele viveu o sobrenatural porque ele creu no sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem crê no sobrenatural. Pedro pôs o pé sobre a água, irmão. Ele poderia pensar assim, é ruim, hein? Num breu danado, num vento contrário, porque olha o que o texto diz, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte,
Engraçado, né? Ele andando sobre as águas, o vento ainda estava soprando forte. Você vai viver muitas vezes no sobrenatural e o vento ainda vai continuar soprando. Sim ou não? O povo de Deus estava lá no deserto, 40 anos, e lá a água brotou da rocha. Lá, todos os dias o maná descia do céu. Foi 40 anos de milagre diário, igreja. 40 anos de milagre diário. E foi o tempo que o povo mais murmurou, e foi o tempo de deserto. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé. É o verdadeiro crente bully, né? Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Em outras palavras, Jesus disse: olha, você estava indo muito bem, Pedro, mas por que você duvidou? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ele continua acalmando o vento, irmão. Mas é dentro do barco. É dentro do propósito. É dentro de onde Jesus mandou você estar. Que ele mandou os discípulos estar onde? Dentro do barco. Sai do barco para você ver. Saindo do barco, meu irmão, o peixe vem e te engole. Aí só resta uma coisa: ou você se arrepende ou você vai. Porque Jonas, dentro do ventre da baleia não, do grande peixe, né? Não sei se era uma baleia. Dentro do ventre do grande peixe, ele clamou ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. E no clamar, o peixe vomitou. E os irmãos conhecem a história. Levou ele de volta para o propósito. É no propósito, irmãos, que o Senhor nos quer. Para isso Ele nos chamou. É para isso e por isso que eu não desisti quando o vento soprou muito forte, porque eu sabia que eu não tinha outra escolha a não ser continuar. Amém? Fique de pé. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, eles foram testemunhas oculares. Deus quer que você seja testemunha ocular. Você, seus olhinhos bonitos aí, vai ver o sobrenatural de Deus agindo sobre as suas vistas, amém? Deus vai fazer você andar no sobrenatural. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, pelo Teu agir. Obrigado, a Deus, pelo maná vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Nós somos pecadores, Pai. Não somos merecedores do Teu favor, mas o Senhor nos deu o Teu favor. Aleluia. Nós não merecíamos a graça, mas o Senhor nos deu a graça. Não nos deu para que nós continuássemos pecando, não. Nos deu para que nós vivêssemos de graça em graça, de glória em glória. Oh, aleluia. E o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Abençoa os Teus filhos, renova o entendimento, tira o engano, tira a mentira, tira tudo aquilo que não é do Senhor, meu Deus. E nos mova, Deus, segundo a Tua nuvem. Afasta todo espírito de engano, afasta todo espírito de Jezabel maligno, que mata a voz profética, que cala a voz profética. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Tem compaixão da Tua igreja que tem perecido, porque tem sido uma igreja de multidão e não de discípulos. Igrejas abarrotadas, cheias de pompas, de glórias humanas, mas totalmente vazias de Jesus. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem compaixão dessa geração, Pai. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Em nome de Jesus.
Aplauda o Senhor bem forte e diga glória a Deus.